Então, começou a gente, primeiramente, agradecer a participação de todo mundo aqui. É uma atividade bastante importante, né? Que a gente vai ter agora. E eu, antes de apresentar os convidados, eu vou explicar um pouquinho o que é essa atividade para vocês, bem rápido. Que essa atividade ela foi chamada, né, pelo Comando Local de Greve aqui da UFABC, e tem como intuito, né, a gente conseguir começar a se apropriar do que é essa proposta do governo. Afinal, a gente vai tomar uma decisão de aceitar ou não aceitar essa proposta, uma decisão bastante importante, né, e a gente gostaria, né, de que durante os próximos dias a gente conseguisse estar se apropriando, debatendo, opinando sobre o que foi proposto e se a gente, enquanto conjunto aqui na UFABC, vai acabar ou não aceitando lá na frente quando a gente decidir isso na Assembleia. Hoje eu vou estar aqui tentando fazer uma mediação aqui com o chat e tudo mais. A atividade vai ser apresentada pela Cláudia e pelo Felipe, já eu apresento mais eles, mas a atividade ela vai ser dividida em duas partes, né? Em um primeiro momento, o Felipe e a Cláudia vão estar apresentando para a gente o que foi essa proposta feita pelo governo, né? E num segundo momento, isso vai durar 1 hora, e aí num segundo momento, que a gente está pretendendo que dure mais 1 hora também, aí a gente aqui da UFBC vai continuar na sala, mas aí vai ser um momento já não de apresentação e tirada de dúvidas, que a gente vai ter feito isso, mas para a gente debater, né, a gente aqui enquanto funcionário, né, enquanto servidores, enquanto tá, a gente debater entre si o que a gente achou de positivo, de negativo, sobre a proposta, para iniciar um debate aí que vai se encerrar só lá na semana que vem, provavelmente numa assembleia, onde a gente vai estar ou não aceitando o que foi proposto. Quem vai fazer a apresentação aqui vai ser a Cláudia e o Felipe, né? Vou apresentar rapidamente aqui eles. A Cláudia é servidora da Universidade Federal do Ceará e é coordenadora de carreira da FASUBRA e da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira. Essa comissão é uma comissão que elabora pareceres sobre a reestruturação da carreira. Depois, se ela quiser falar um pouco mais da comissão, ela pode explicar com mais profundidade. E, além disso, ela também é membro da bancada de negociadores da mesa de negociação nacional. Então, acaba a gente tendo uma pessoa para que talvez a gente acaba sendo um pouco privilegiado na hora de receber essas informações aqui com ela. E quem vai estar também auxiliando ela é o Felipe Alencar, que é coordenador geral do Centro ABC, vocês já conhecem, né? Talvez um pouco mais, e atualmente ele está lá em Brasília como representante da UFABC no Comando Nacional de Greve. Então vou passar a palavra para vocês aqui, vou montar meu microfone, e conforme forem surgindo dúvidas aqui no chat, eu já vou anotando para a gente depois tirar no final do que tiver de apresentação, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todo mundo, e vou passar aqui a palavra para os colegas. Muito obrigado, Joseph, e muito obrigado a Cláudia também, que aceitou o nosso convite. Obrigado a todo mundo que está aí participando, acompanhando. Esse é um momento muito importante da nossa greve, né? Nós já completamos mais de 90 dias, e essa atividade tem o objetivo de explicitar o conteúdo da proposta da mesa de negociação, para a gente poder dirimir dúvidas, para que a gente possa fazer aí os esclarecimentos que forem necessários, para que a gente possa ir para um segundo momento de decisão com bastante informação para a gente ter ciência do que vai acontecer. Eu queria propor que a Cláudia iniciasse, né? A gente vai ter o privilégio aqui de ter uma companheira muito valorosa, que tem acompanhado aí desde o começo todo esse processo nosso da reestruturação da carreira, e a gente fazer aí um segundo momento de apreciação coletiva das expectativas, do que a gente precisa fazer para a gente encaminhar os próximos passos da nossa greve. Pode ser, Claudinho? Perfeito, Felipe. Vocês me escutam bem? Perfeito. Gente, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra, né, estar aqui conversando com os colegas da UFABC e junto com companheiros tão valorosos de luta como o Felipe, que está sempre fazendo comentários muito pertinentes, acompanhando a discussão
de perto, né? Queria também agradecer ao Joseph por participar aqui, pelo convite. Então, vamos iniciar, né? Mais ou menos, pessoal. Felipe, quanto tempo mais ou menos eu posso ter? Queria dar uma... Você pode falar meia hora. Esse primeiro horário é todo dedicado aqui para você ficar com a gente o quanto você puder. Pronto, então vou me organizar aqui. Gente, acho que é importante a gente Aí, dar... desculpa, Cláudia, só uma coisa. Pode ficar à vontade. Você pode usar o tempo à vontade, aí só tenta dedicar um tempo para o final para que a gente consiga tirar algumas dúvidas também, porque eu vou ir anotando aqui no chat. Tá bom? Tá, eu vou tentar fazer em meia hora essa fala inicial. Quero dar uma parada geral das negociações até agora, né? Mas aí eu vou até às 14h45, mais ou menos, eu termino. Ou antes, geralmente eu termino antes. Gente, então, o que eu acho importante? Eu acho importante a gente lembrar de tudo que aconteceu até a gente chegar aqui, onde a gente está atualmente nas negociações, né? Essa mesa última que teve foi a nossa 6ª mesa. Então, a gente vem em negociação desde setembro do ano passado, dia 4 de setembro iniciou as nossas negociações, né? Mas não necessariamente, assim, dia 4 de setembro iniciou as nossas mesas, mas não necessariamente a nossa negociação, né? A nossa negociação, de fato, só foi levada a sério pelo governo quando a gente iniciou a nossa greve. Eu costumo dizer isso. Então, a nossa greve teve esse peso fundamental na nossa reestruturação e no nosso diálogo com o governo. Então, a gente teve em torno de mais de 7 meses até a gente chegar aqui onde a gente está, né? Já estamos com 90 dias de greve aproximadamente, e a gente teve algumas conquistas que foram muito valorosas até agora, fruto da nossa mobilização, fruto da atenção que a gente conseguiu do governo devido aos atos nos nossos sindicatos, devido às paralisações que nós fizemos desde o início da greve, devido à nossa mobilização e principalmente à nossa greve, né? Então, a nossa categoria, o que eu senti até agora, é que essa greve, além dos resultados que a gente vem tendo com as nossas negociações, também chamou muita atenção para a nossa categoria. Outras categorias começam a citar os técnicos administrativos em educação nas suas negociações. Antes, a gente era completamente invisível no Serviço Público Federal, mas a gente fez tanta zoada que agora o pessoal compara as negociações com o que a gente está fazendo. O pessoal busca atuar nas redes sociais da forma como a gente atua. As pessoas buscam e defendem a greve por causa da nossa greve forte também, né? Então, a gente teve conquistas até agora, isso é inegável, né? A gente teve, mas não foi fácil, a nossa negociação ainda não acabou. Não considero que a nossa negociação acabou, e pessoalmente, a gente tem que fazer essa conversa nas bases, a gente tem que se apropriar do que a gente conseguiu até agora para saber se a gente quer defender um pouquinho mais ou se a gente já pode considerar a construção de um acordo de greve, né? Então, eu vou projetar aqui a última apresentação que o governo fez, que foi na mesa de negociação. Esses slides já foram compartilhados com a categoria, né? Mas ele vai ajudar para a gente defender aqui, discutir aprofundadamente o ponto a ponto que a gente teve, né? Então, na nossa 5ª mesa de negociação, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente não teve a gente estava trabalhando muito os nossos índices, né? O índice é o quê? A recomposição orçamentária no piso da categoria. A gente estava trabalhando muito nisso, e o que foi que a gente observou na nossa 5ª mesa? Na nossa 5ª mesa, o que foi que aconteceu? A gente tinha as mesas da educação acontecendo no mesmo dia, que era a categoria docente e a categoria dos técnicos administrativos. Em torno da nossa 5ª mesa, o governo separou as categorias da educação nos dias de negociação. Por quê? Foi uma tentativa de enfraquecer a greve, foi uma tentativa de tirar os docentes da greve antes dos técnicos, né? Que não funcionou. E o que foi que a gente observou na 5ª mesa? A gente observou que o governo trabalhou muito bem na 4ª e na 5ª mesa dos docentes, o STEP deles, né? Então, a gente estava muito focado nas recomposições no piso da categoria. E a gente viu que o governo colocou volumosos valores de recurso no STEP. Então, a gente trabalhou na nossa 5ª mesa, né? O que saiu dela e o que desceu para as bases foi uma contraproposta que contemplava todas as variáveis que a gente pudesse dentro da nossa proposta de carreira, né, considerando a questão orçamentária. E o que foi que a gente observou? A gente observou que nós tínhamos
piso salarial, que poderia ser trabalhado na forma do índice de recomposição. A gente tinha os nossos steps, que a gente podia trabalhar, né, na forma de aumento dos valores entre uma progressão e outra, né, o valor que compõe o nosso piso remuneratório, a gente poderia trabalhar ele. E a gente forçou também o governo pedindo que as correlações que a gente tinha pedido desde o início na proposta da Fasubra fossem atendidas, as correlações entre os níveis, que era o quê? 40-40, 60-70 inicialmente, e passou a ser 39-40, 60-61 em relação ao piso do E, para os níveis A, B, C e D. Então, a última contraproposta que a gente enviou para o governo foi pedindo o quê? Uma recomposição de 4% para 2024 e 9% para 2025 e 2026, né? Então, no total, nós chegaríamos perto de 18%, 19% de recomposição acumulada. Já o nosso STEP, como a gente viu que o governo trabalhou bem o STEP na categoria docente, a gente pediu um aumento para o nosso STEP. Se trabalhou para eles, por que não poderia trabalhar para a gente? Então, nós pedimos, atualmente, a gente tem um STEP de 3,9%, é o quê? É uma incorporação de 3,9% em progressão geométrica entre o padrão remuneratório e o seguinte, a gente pediu para aumentar de 3,9% para 4,5%, de forma escalonada entre os anos 24, 25 e 26. Né? Foi isso que a gente pediu na nossa contraproposta no quesito orçamentário. Né? Aí, a gente teve essa última mesa, né? Que foi no dia 21, e o governo mexeu um pouquinho no nosso STEP, mexeu um pouquinho na correlação, mas não trabalhou para o ano de 2024 e não trabalhou os índices para 25 e 26. Né? O governo permaneceu com os índices de 9% para 25 e 5% para 26. Só que, além da nossa pauta remuneratória, né, a pauta da recomposição salarial, a gente também teve a pauta estrutural da nossa carreira, que foi atendida como resultado do GT Reestruturação, que foi aquele GT que aconteceu no âmbito do MEC, com a participação do MGI, do Andifes, do CONIF e das nossas representações sindicais, Sinasef e Fasubra, né? Então, a nossa pauta de reestruturação, de verticalização da tabela, de 19 padrões de vencimento, de diminuição do interstício de 18 para 12 meses, né? Tudo isso tinha sido incluído nessa parte de estrutural da carreira e tinha sido atendido anteriormente. O que a gente estava batendo era por recurso orçamentário dentro dessa nova estrutura, né? E aí, o que foi que aconteceu? O governo veio com os pontos que ele atendeu, e aqui é importante a gente trazer ponto a ponto, né, para que a gente faça essa discussão do que a gente conseguiu como resultado da nossa greve. Então, inicialmente, o governo atendeu a pauta da organização dos cargos, que está sendo trabalhado na forma de um GT dentro da CNSC, onde a gente atualiza os nossos cargos e coloca as atribuições, né, e nomeia atribuições para os nossos cargos. Então, muitos dos nossos cargos, na nossa categoria, estão com as atribuições do tempo do PUCS, né? A gente sabe que a gente teve uma atualização no fazer educacional, né, uma modernização da carreira educacional como um todo. E os nossos cargos, né, a gente tem 365 cargos no PCCETAI, não acompanharam essa modernização das nossas atribuições. Então, criar novos cargos, né, trabalhar na transformação de cargos extintos para cargos que pudessem ter provimento, está tudo dentro desse ponto, né? É um ponto muito importante que a gente está trabalhando, a questão de cargos genéricos, né, para que a gente consiga fazer o provimento em vagas que atualmente a gente não tem mais concurso, e isso foi aceito pelo governo e está sendo trabalhado no âmbito da CNSC, é um GT em andamento, né? A reestruturação da carreira com interstício de 12 meses foi aceito, a verticalização da matriz, né, foi aceito, né? Inclusive, a verticalização e a lateralização da nossa carreira é o que permite que a gente consiga trabalhar o STEP. Então, é por isso que a gente está insistindo no STEP, né? O STEP tem um acúmulo orçamentário à medida que você sai do piso e caminha em direção ao teto remuneratório, né? Atualmente, a gente tem 19 padrões. Então, do padrão 1 até o 19, você acumula o recurso no topo da matriz, certo? Quando a gente tinha uma matriz de 49 padrões, o efeito financeiro acumulado no nível de classificação E era muito maior, porque a gente tinha aquela matriz em escadinha. Com a lateralização da matriz, cada nível de classificação tendo 19 padrões, né, a gente conseguiu
reverter esse efeito do STEP, né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar bem. O efeito financeiro do acúmulo do STEP é o mesmo em todos os níveis, né? Ele não se acumula somente no E, ele é o mesmo no nível A, B, C, D e E, e a gente consegue, dessa forma, trabalhar o aumento do STEP. Então, se a gente tem essa matriz moderna, vamos insistir no STEP, né? Então, por isso que a última proposta que a gente solicitou tinha esse trabalho, né? A gente trabalhava também, a gente pediu, na última contraproposta que a gente respondeu ao governo, a gente pediu índice, STEP e correlação, principalmente no quesito orçamentário, né? Então, a verticalização foi atendida e permitia isso. No que concerne o incentivo à qualificação, a gente pediu para que a gente atualmente recebe 2 valores de IQs diferentes. Se o IQ tem atribuição direta ao nosso ambiente organizacional, ou se ele não tem atribuição direta ao nosso ambiente organizacional. O que a gente pediu é que todos os incentivos a qualificações recebessem o mesmo valor das atribuições diretas, né? Então, todo mundo que tinha esse que recebia menos por quê? Por ele não estar dentro do ambiente organizacional em que você é inserido, a gente pediu para que todo mundo ganhasse como direto. E isso foi um ganho, o governo atendeu, né? Reposicionamento dos aposentados. Aí, o que aconteceu? A gente observou que o governo, na mesa dos docentes e em outras mesas de outras categorias, a gente observou que eles estavam atendendo também outras pautas que não inclusivas que não tinham tantos gastos orçamentários assim. Então, a gente viu, cara, então esse é o momento da gente começar a trabalhar nossas pautas democráticas, nossas pautas de ponto eletrônico, a gente tem que aproveitar essa mesa que está atualmente em andamento e pedir conforme os docentes estão pedindo. Então, os docentes EBTT, eles têm que bater ponto, e eles pediram na mesa específica para não bater mais ponto, e eles foram contemplados, né? Então, a gente começou a jogar essas pautas não orçamentárias, né? Visto o embate que o governo estava fazendo com a gente no quesito orçamentário, a gente começou a jogar isso na mesa também. E o governo começou a escutar e ele deu boas respostas nessa última mesa que a gente teve, né? Então, no quesito de reposicionamento de aposentados, que é o quê? Aposentados que estavam no topo do PUX, no topo da tabela do PUX, e no momento em que houve a transferência, né, o reposicionamento do PUX para o PCCTAI, eles foram posicionados na metade da tabela e foram prejudicados. Por quê? Porque o posicionamento foi feito pelo tempo do serviço, né? Então, às vezes, eles chegavam no topo mais rápido. Por quê? Porque eles tinham, além eles tinham contribuído para a Previdência em serviços na iniciativa privada e no serviço público. Só que o que contou para o posicionamento foi somente o tempo de serviço público. Então, eles, quando estavam no teto, passaram a entrar na metade da tabela. Então, o governo aceitou que a gente reposicionasse os aposentados de acordo com o nível em que eles estavam no PUX, não de acordo com o tempo. O governo também aceitou a reabertura do prazo de adesão ao PCCTAI, ou seja, alguns servidores permaneceram no PUX e não foram reposicionados no PCCTAI, e eles estão no PUX até hoje, então foi possível, né, isso é uma pauta antiga da FASUPRA, quase histórica, né? Foi solicitada a reabertura do prazo para que pudesse ser feita a adesão ao PCCTAI, e o governo sinalizou positivamente, né? Foi tratado também a normatização da hora ficta, que é o quê? É uma hora noturna para os profissionais de hospitais, né? Então, a hora que a gente tem atualmente é 60 minutos, né? A hora diária que a gente trabalha. No quesito da hora ficta, a hora passa a contar como 53 minutos, se eu não me engano, né? Isso é um ganho para o profissional e isso aí já é acertado em lei, só que o PCTAI não respeita isso. Então, foi acordado pelo governo normatizar a hora ficta, né, na última mesa. A escala de plantão também, normatizar a nossa escala de plantão dos profissionais de saúde para ser 12 por 60, né? O plano de capacitação foi solicitado, a gente tinha reaver a questão do nosso plano de capacitação desde o acordo de 2015, que não foi aceito que não foi respeitado devido ao golpe, né, do Temer e seguido do governo Bolsonaro, né? Então, não foi respeitado o nosso acordo de 2015 no que diz respeito ao nosso plano de capacitação, né? Então, foi solicitado, que é toda uma atualização do nosso procedimento de capacitação, né, de qualificação do servidor, dos técnicos do PCCTAI, né? E foi solicitado isso, e o governo disse que seria possível dentro de um debate junto ao MEC, né? Então, a grande maioria desses pontos, né, por exemplo, a hora ficta, a questão do plano de capacitação,
O BMGI teve acordo, ele falou, temos acordo, desde que o MEC, né, vocês trabalhem essa questão dentro do MEC, e o MEC tem acordo. Sendo que na mesa lá, a gente tinha representantes do MEC, né, e eles ficaram de ver imediatamente, ou eles acordavam com algum ponto, diziam, ó, a nossa representação tem acordo, mas a gente vai levar dentro do MEC e vai trabalhar isso. Né? Então, boa parte desses pontos acordados, né, quando você considera que a nossa carreira está sob o guarda-chuva do MEC, você tem que ter a anuência do MEC também. Então, parte desses pontos serão levados para o MEC para ser tratados na forma de GT, né, que a gente tem que firmar isso muito bem no nosso acordo de greve, para a gente não ficar para trás, né, para não ser pergunte para sua mãe, pergunte para o seu pai, né, para que a gente seja bem contemplado. Então, tudo isso eu vou ponderar no final da apresentação. A questão do reconhecimento de saberes e competências, né, eu já disse que tinha acordo, mas é um dos pontos que tem que ser trabalhado dentro do MEC. Aí, quando o governo, eles foram bem claros com o acordo com a RCC na mesa. Só que quando saiu um documento sobre a mesa, o que foi que eles afirmaram? Eles afirmaram que ia ser criado um GT dentro do MEC para estudar o tema de RSC, sendo que não era esse o acordo. Não era estudar o RSC, era regulamentar, né? Então, o RSC estaria certo, e a regulamentação seria feita dentro do MEC. Isso aí tem uma diferença muito grande entre estudar e regulamentar. Estudar é uma possibilidade, regulamentar é um negócio já certo. Né? Então, questionamos imediatamente, né? E eles corrigiram esse ponto. Tanto é que nas redes sociais eles tinham feito um post dizendo sobre essa questão de estudar, aprofundar o tema, e eles mudaram rapidamente para depois dizer que era regulamentar. Então, esse ponto do RSC, ele foi corrigido devido à nossa pressão também, né, imediatamente no pós-mesa. Progressão por capacitação, ela não estava certa na mesa passada. Nessa mesa, eles acordaram que a progressão por capacitação poderia ser incluída na nossa carreira. Então, atualmente a gente chega no topo da carreira com 22 anos e meio, passa para 18 anos com a diminuição do interstício, e a gente teria a possibilidade de conseguir chegar no topo da carreira em até 15 anos com a aceleração, né? O que o governo propôs é o quê? Que a gente pudesse pleitear a aceleração a cada 5 anos na carreira. Então, com isso, chegaria em até 15 anos no topo. A política também foi solicitado como pauta não orçamentária que a gente alterasse o decreto 9991 para que não fosse somente eu esqueci agora, aquela plataforma que a gente faz curso de capacitação, para que não fosse somente ela, o ENAP, para que as nossas capacitações não ficassem somente tão dependentes do ENAP. Antigamente, as instituições federais de ensino, elas tinham mais autonomia para propor cursos, para construir cursos que fossem mais específicos dos seus locais, né? Então, a gente perdeu essa autonomia com a vinda do ENAP, e agora a gente solicitou para que a gente pudesse ter essa autonomia retomada, né, revigorada, e o governo aceitou levar para o MEC para fazer essa discussão, né? Então, aqui nessa tabela, o que é que ele mostra? Ele mostra atualmente como está, né, a proposta que eles tinham feito, né, que isso aqui é uma proposta que veio da mesa geral, né, a mesa geral do funcionalismo público tinha proposto 4,5 para 25 e 26, mantendo o nosso step de 3,9 seria mantido, e aqui são as correlações atuais que a gente tem no PCCETAI, né? Com a proposta de abril, a gente aumentou para 9% em 25 e 3,5% em 26, com 0 para 24, e as correlações foram ajustadas para 35, 40, 50 e 61. Na mesa de maio, foi aumentado os índices para 9% em 25, 5% em 26, a partir de maio. O STEP permaneceu de 3,9, e foi aqui que a gente colocou mais pressão para trabalhar o STEP, porque a gente tinha visto que a mesa de maio dos docentes resultou no aumento de STEP considerável. E os nossos índices permaneceram os mesmos, só o índice do nível D, que teve uma incorporação de 1%. E na última mesa que a gente teve, que foi agora em junho, os índices permaneceram os mesmos, né, 9% e 5%. Foi trabalhado o aumento do nosso STEP, né, de 3,9% para 4% em 25% e 4,1% em 26%. Então, a gente teria esse aumento do STEP escalonado. E foi trabalhado mais 1% de reajuste de correlação para o nível A, somente.
esse 1% que eles deram para o nível A custa menos que 7 milhões para o governo. Então, né, o governo está dando muito pouco ainda nesse quesito das correlações. A gente não alcançou o que a gente considera que seria uma correção das injustiças que aconteceram na transformação do curso publicitário, e a gente acha que é importante trabalhar ainda um pouquinho mais, né, um pouquinho melhor essa questão das correlações entre os níveis. Esse aumento de correlação custa muito barato para o governo, custa muito barato, e ele está dando de 1% em 1%. Né? A gente também viu que, em relação aos índices, eles não deram, que é aquele reajuste no piso, eles não deram mais nada de novo em relação à mesa de maio. O que foi trabalhado foi somente o STEP. Né? Então, com esse desenho que eles ofereceram para a nossa categoria, esse desenho de recurso orçamentário, o que a gente observa em 2025 é que o teto do nível E com o doutorado passa a ser 17.600, né? A gente gosta de usar o teto do E como uma referência para se comparar com outras carreiras semelhantes. Então, a gente tem aí o pessoal da carreira dos analistas de tecnologia da informação. A gente tem analista em tecnologia da informação no PCCETAI, né? Só que no PCCETAI, um analista da tecnologia de informação com doutorado receberia no teto da carreira R$ 17.600, enquanto que um analista de tecnologia da informação na carreira do ATI, que foi recentemente estruturada, ganha 21 mil. Né? Então, o nosso discurso, assim a gente se repete com profissionais que atuam na carreira da ciência e tecnologia, com profissionais que atuam na carreira das políticas públicas sociais, a TPS, que foi reestruturada recentemente também. A ciência e tecnologia está com mesa aberta, o esperado é que o teto dele chegue a R$23 mil, né? Então, a gente está se comparando com essas carreiras que têm profissionais que têm atuação muito semelhante dentro da nossa, né? Por isso que a gente gosta de comparar os tetos. Então, com esse recurso que o governo separou para a gente, em 2025, o teto do nível E ganha 17.600, e em 2026, o teto do nível E passa a 18.800, ou seja, esse aqui seria o nosso valor pós-reestruturação, né? Muito longe ainda dos 21 mil do pessoal das carreiras recém-estruturadas, né? E dos 23 mil de outras carreiras semelhantes à nossa ainda. Então, com o valor que foi oferecido para a gente, nós permanecemos na lanterna do Serviço Público Federal. Nós permanecemos com uma das piores remunerações, né? Após a nossa reestruturação. Então, é por isso que a gente tem que ponderar. As nossas vitórias até agora foram consideráveis? Muito consideráveis mesmo, né? O governo está difícil de tirar dinheiro, a nossa conjuntura atual é complicada? É complicada. A gente tem que procurar ver outras possibilidades de ganho para a categoria na mesa específica? Temos que procurar. E é por isso que, além dessas propostas aqui que eu li para vocês, né, a gente também insistiu em pautas não remuneratórias na nossa mesa. Então, o que foi que a gente solicitou? Questão de revogação dos decretos que proíbem a abertura de serviço de concurso público para a nossa categoria. Isso não tem gasto orçamentário. Então, foi solicitado na mesa, nessa última mesa, para que fossem revogados anexos que proíbem a contratação de cargos suspensos, né? Cargos extintos é mais difícil de ser trabalhado, então a gente trabalhou com a revogação dos decretos que tratam de cargos suspensos, né? Então, isso retomaria o concurso para as áreas da comunicação, por exemplo, e para outras áreas de serviços essenciais da categoria, né? São os decretos 9262 e 10185, então trabalhamos com isso. Também pedimos na mesa a questão das 30 horas para a nossa categoria, né? Então, 30 horas é uma pauta muito antiga que vem sendo trabalhada na FASUB e no SINASEF. A gente já tem instituições em que as 30 horas são universalizadas, então o que a gente procura é trabalhar como lei federal, lei para o PCCETAI, né? De 30 horas. Então, 30 horas é ganho de qualidade de vida, né? A nossa hora trabalhada passaria a valer mais. Então, insistimos com isso na mesa também. O Feijó disse que essa era também uma pauta que poderia ser encaminhada para o MEC. A questão do nosso ponto eletrônico, né? A gente viu que os docentes do EBTT conseguiram revogar o ponto eletrônico deles. Então, é interessante a gente trabalhar isso também na nossa mesa e trouxemos esse ponto. A questão da jornada de trabalho. Então, a gente tem
categorias dentro do PCCTAI que tem uma jornada de trabalho específica, como o pessoal da comunicação, né? Jornalistas, a gente tem o pessoal do serviço social, eles têm jornadas específicas de trabalho que não são respeitadas dentro do PCCTAI. Então, trouxemos também essa pauta para que fosse respeitado e regulamentado, né? Porque já é lei, que fosse respeitada a regulamentação existente. Também foi trazida a pauta democrática. Então, a garantia de paridade dentro dos conselhos e das instâncias representativas dentro das instituições federais. Então, que fosse garantida a paridade da representação de técnicos administrativos nos consunes, certo? E em conselhos de outras deliberações, que fosse respeitada a paridade para a eleição de reitor. Trouxemos também a pauta de reitor, né? Para essa mesa, que é o quê? Atualmente, a gente não precisa, para você ser presidente da República, você só precisa saber ler, né? Então, por que um servidor técnico administrativo com as mesmas qualificações que um docente não poderia ser TAI reitor? Né? Então, a gente trouxe isso também. O TAI, ele está intrinsecamente relacionado com a administração. Então, e política também, né? Então, por que um administrador não pode administrar? Então, a gente trouxe essa pauta também. Então, paridade nos conselhos, paridade na eleição, pauta democrática de destituir reitores e interventores. Também foi tratada a questão da reposição das horas da greve. Como é que seria feito? Foi solicitado que a reposição fosse feita por atividades represadas e não por horas. Né? O Feijó disse que tinha acordo, a representação do MEC disse que tinha acordo e que eles iam só fechar isso no âmbito do MEC, porque é o MEC que faz esse acordo com as reitorias. Né? E também foi trazida a questão do vencimento básico complementar. Alguns servidores até hoje ainda recebem VBC. Né? Então, foi trazida essa pauta para que o VBC não fosse incorporado e o servidor não tivesse uma perda nesse aprimoramento da nossa tabela. Né? Então, foi trazida essa pauta também. Então, todo um amparado de pautas democráticas e de pautas sem impacto orçamental foi aproveitado para trazer nessa mesa. São pautas muito valorosas para a categoria. 30 horas, se a gente consegue isso, né? Se a gente consegue garantir a democracia dentro das universidades, isso tem um valor muito grande, né? Então, além das pautas citadas, também foram trazidas essas para que elas fossem contempladas junto ao MEC. O que é importante a gente ter em mente, né? Foi colocado muito para o MEC, sendo que a gente só tem uma reunião marcada com o MEC, né, a reunião da CNSC para o dia 25. Então, lá para o final do mês, está muito longe. Então, a pressão que a gente está colocando agora, nesse momento, é que o MEC receba a nossa categoria em uma reunião extraordinária, para que a gente consiga fechar quais desses pontos são viáveis e para que a gente já consiga estabelecer imediatamente o cronograma de atividade dos GTs, né? Então, o GT do reposicionamento de aposentados vai iniciar quando? O GT de democracia vai iniciar quando? Quando é a previsão das finalizações de trabalho? Existe possibilidade dessa pauta ser aprovada? Né? Então, a gente precisa desse feedback do MEC, porque até agora o que o MGI colocou foi só o MEC vai analisar isso. Então, a gente precisa do feedback imediato, né, da gestão do MEC, do Gregório, do Camilo, da Jussara, para que a gente tenha essa resposta. Se ele chega assim, 30 horas é muito difícil, né? A gente pode tentar, mas não garantimos. Agora, se ele chegar assim, paridade é bem possível. Impossível a gente consegue, já inclua no acordo de greve, a gente consegue trabalhar isso bem. E é isso que a gente precisa agora, de uma resposta mais concreta nesse momento da greve que a gente está. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Na minha opinião, agora eu estou falando pessoalmente como Cláudia, a gente tem que se apropriar dessa discussão, ver as pautas que foram apresentadas, analisar a conjuntura e manter os nossos atos fortes, manter a nossa categoria atuante na nossa greve, até que a gente consiga assinar um acordo bom. Né? A gente tem diferentes condições no Brasil inteiro, a gente tem diferentes níveis de mobilização, a gente tem diferentes situações de greve, mas a gente está quase chegando no fim da nossa negociação e a gente tem que continuar na pressão grande que a gente está fazendo. Por quê? Porque também isso também é uma opinião pessoal minha, também acredito que a gente ainda consegue trabalhar um pouquinho o STEP, né? Na nossa categoria. Eu acredito que a gente consegue. E o que é interessante observar? Amanhã a gente tem uma mesa dos docentes, sexta-feira. A mesa dos docentes foi marcada para acontecer dentro do MEC.
Então, a mesa dos docentes não está mais acontecendo dentro do BMGI, onde tem discussão orçamentária, mas é possível que venha recurso orçamentário para esta mesa do MEC, né? Essa mesa do MEC dos docentes. Então, se vem recurso orçamentário, é porque ainda tem janela para a gente trabalhar a nossa proposta também. O Feijó, ele vem dizendo desde a quinta, quarta mesa, que essa é a última proposta que ele tem. Mas a gente, com a nossa greve, a gente está sempre conseguindo tirar um pouquinho mais da última proposta. A gente conseguiu chegar até agora com o STEP de 4 para 25, de 4,1 para 26, e o índice de 9 e 5 para 25 e 26, né? Então, enquanto a gente trabalha essas pautas não orçamentárias dentro do âmbito do MEC, enquanto a gente fortalece a nossa discussão no MEC, é possível também ainda segurar um pouquinho, né? E, enquanto as mesas acontecem, continuar, claro, pedindo um pouquinho de orçamento, né? Então, como eu disse, retomando aqui para a pauta orçamentária, como eu disse, em 2026, a gente chega atualmente com o que foi apresentado para a gente, eu estou já finalizando, gente, estou vendo aqui que eu estou já no tempo que eu estabeleci, a gente consegue um teto de 18.800, né? Aqui são a média dos índices que está sendo oferecido para o início e o final de cada nível de classificação, né? Então, de acordo com as propostas de abril, de maio e de junho, né? Por que os índices são diferentes? Porque a gente fez esse reajuste das correlações em relação ao piso do E, né? Então, por exemplo, o nível A, o nível C ganhou um pouquinho melhor, né? O nível B e o nível D também ganharam um pouquinho mais, e o nível E passou a ser a referência. Então, no piso, agora que o E é a referência, ele ganhou um reajuste de 14,5%, e no teto, devido ao efeito do STEP, ele ganhou um reajuste de 18,5%. Quem saiu com a maior recomposição foi o teto do nível A, né? Mas a gente tem que lembrar que, atualmente, o nível A tem um piso de um salário mínimo, R$ 1.400, né? Então, um reajuste de 29% em cima de R$ 1.400 é quase nada. Então, era importante que esse recurso fosse dado um pouquinho a mais, né, para os níveis que recebem tão mal dentro da nossa categoria, que são os níveis afetados pelas maiores problemáticas remuneratórias, né, o nível A, B e C. Então, a gente consegue ver esses reajustes diferenciados entre os pisos e os tetos, né, somando o máximo de 34,4% no teto do A, dando uma recomposiçãozinha mais digna, e o mínimo de 14,5% no piso do E, que é a referência da tabela, né? Em média, o governo deu um reajuste, quando você faz a média disso tudo, você tem um reajuste de 23%, que é esse valor que o governo usa nas propagandas deles, né? Quando eles divulgam no Instagram e tal, no Twitter. Aqui é o reajuste acumulado com os 9% de 2023, que é um valor que todo o serviço público recebeu, né? E que é um valor que eu particularmente não gosto de utilizar para comparação. Porque quando o governo dissolveu a mesa geral e disse que as negociações agora seriam feitas no âmbito de mesa específica, em todas as categorias, o que a gente imaginou? Que categorias menos favorecidas receberiam uma atenção maior. E o que a gente está observando é que o governo está oferecendo o mesmo índice para todo mundo, né? Esses 9% e 5% está sendo o mesmo para todo mundo. Então, como uma categoria sempre se compara com a outra em relação ao índice, essa categoria recebeu mais índice. Fulano está com índice quase o dobro do meu. É por isso que trabalhar no STEP também é interessante para a gente, porque não mostra tanto aumento assim. E o governo sempre fala, se eu der tanto para vocês, eu vou ter que dar para todo mundo, né? Então, isso é uma alternativa de negociação que a gente tem em mesa. Aqui é mais ou menos os gastos. Atualmente, a nossa folha custa 20 bilhões anualizada, certo? Com a nossa reestruturação, com a proposta oferecida atualmente, a nossa folha passa a ter um gasto de 24 bilhões, né? Então, aproximadamente 4,1 bilhões a mais. O que a gente teve para os docentes foi em torno de 7 bilhões de recurso orçamentário separado para a categoria deles, né? Quase o dobro do nosso. E é por isso que a gente ainda está nessa discussãozinha. Aí o governo menciona de novo os 12 meses, né, diminuição do interstício, verticalização, e ficou mais ou menos nisso, né? Eu queria só mostrar aqui, rapidinho, como fica a tabela remuneratória, antes de eu finalizar. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui eu estou com o relatório da CNSC. Esse relatório vai ser apresentado, está sendo apresentado agora, na reunião do Comando Nacional,
certo? E ele traz ponto a ponto isso que eu descrevi, tudo isso que eu descrevi para vocês agora nessa reunião. Está sendo apresentada a mesma coisa no Comando Nacional, né? Então, aqui a gente tem a nossa tabela, eu não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se está muito pequeno. Então, aqui a gente tem a nossa tabela padrão por padrão, né? A gente tem 19 padrões agora, a nossa matriz é verticalizada. Aqui a gente tem como vai ser feito o posicionamento, né? O reposicionamento, dependendo do padrão de capacitação e de mérito que você está. E aqui a gente tem os 4 níveis de classificação. Então, para 2025, com o índice de 9% e o STEP de 4%, a gente fica com o teto de R$10 mil, né? No teto do E. Aqui é interessante lembrar que isso aqui é só os valores do piso, ou do vencimento básico, certo, gente? É só os valores do vencimento básico. Então, incentivo à qualificação, insalubridade, quinquênio, anuênio, tudo isso incide em cima desses valores. Para 2026, né, a gente tem também a tabela com o índice acumulado já. Então, a gente vai ter os 9% de 25% e mais 5% em 2026, que soma 14,45% acumulado. E o STEP de 4,1%. Então, a gente tem um incrementozinho de 0,1% ainda em 2026. Aí, o que a gente observa? Que o teto da categoria, né, vai para 10.749. E em cima desses valores, incide ainda em quê? Salubridade, periculosidade, e assim em diante. Certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Esse relatório depois vai ser disponibilizado, vai descer junto com o IG, certo? Vocês vão ter acesso a eles. E aqui é uma tabelinha que mostra o piso e o teto de cada nível de classificação e com os valores de IQ, certo? Então, como mostrado na tabela do governo, em 2026, com o IQ de doutorado, o nível E chega no teto de 18.800, certo? Ficando bem longe ainda do teto de 21 mil. Por isso que a gente ainda tem essa... A gente poderia ter essa possibilidade de trabalhar bem se a gente quiser respeitar a diretriz do governo, do início da negociação, que eles falavam sobre transversalidade das carreiras, né? Então, um profissional vamos dizer, um economista no PCCETAI, ele faz o mesmo papel de um economista em qualquer outro órgão do Executivo Federal. A diferença é que no PCCETAI ele chega a ganhar R$5 mil a menos, né? Então, a transversalidade, e um economista, ele poderia ter, um cargo qualquer, poderia ter essa opção de migrar entre órgãos, né? Só que a transversalidade pressupõe equiparação salarial. Senão, as carreiras que têm a menor remuneração vão ter um efeito trampolim, né? Então, e no início das negociações, lá em 2023, a ministra Esther, ela tinha esse diálogo, e o Feijó também, de transversalidade entre as carreiras do executivo, né? Se a gente não equipara, não tem transversalidade que se segure, né? Então, também é um argumento que a gente traz em mesa específica e que a gente, né, defende como recomposição salarial. Eu vou me encerrar por aqui, que eu acho que eu já passei demais do tempo, e estou disponível aqui para dúvidas, certo, gente? Obrigada, Felipe. Obrigada, Joseph, né? Desculpa. Eu que agradeço. Isso, Joseph. Minha querida, eu tenho só uma coisinha para mostrar. Depois dessa excelente exposição que a Cláudia fez, o que é que o pessoal teve uma dúvida que às vezes a gente precisa entender, que é sobre a nossa malha salarial. Está dando para escutar, Joseph? Dá sim. Tá. Pode falar. Fica só um barulho aqui no fundo, porque o pessoal é muito emocionado aqui na Secretaria do Comando Nacional de Guerra. Mas essa é a estrutura da nossa malha salarial hoje, que é o que a gente chama da tabela de escadinha, certo? Tabela de escadinha. Essa é a cara da nossa tabela hoje. Vocês veem, está um pouco pequeno, mas vai, por exemplo, lá do nível A até o nível E. Vocês veem, olha, é uma escadinha. Vendo aqui até embaixo, o nível E está aqui, tá certo? É uma estrutura de PG. E a gente tem aqui, agora, a nossa nova estrutura da malha salarial, portanto, a tabela, onde a gente faz a nossa movimentação nos vencimentos básicos, agora ela tem 19 padrões de vencimento, e ela é essa estrutura lateralizada, é uma matriz única, porque a anterior não é uma matriz única, os valores eles são
independentes, tá certo? E ela tem, ó, vai até 49 padrões de vencimento, do 1 ao 49, classes de capacitação, como se chama. Agora, ela é uma matriz, a propósito que a gente ganhou, ela é uma matriz simplificada, que é essa de 19 padrões para todo mundo, e tem como referência o nível E. O nível superior, ele é a referência. Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas revelam uma insatisfação de que o nível E está tendo desvalorização, mas é ao contrário. Agora a gente conseguiu, já na primeira rodada da mesa de negociação, no primeiro bloco, na verdade, de propostas que a gente até aprovou, né, na Assembleia da UFABC, essa estrutura de malha salarial, que na verdade o nível E é a referência, e antes não era. Para que o nível E, por causa da estrutura do cálculo que a carreira tem, nessa tabela aqui, que é essa tabela de escadinha, vamos brincar, né? Para que chegue lá no nível E um percentual tão comparável ao que chega no nível A, tem que ser muito maior o valor no nível A para chegar no nível E. Já a nova estrutura da carreira, a gente subverte essa forma de estrutura, tendo o nível E como referência. E os demais são valores sempre em referência ao piso do nível E, tá certo? O começo de carreira do nível E é a referência para cada uma, e aí tem os percentuais que a gente recebeu aí nessa nova proposta, né, nessa semana, e é onde a gente vai ter que definir os próximos passos, se concorda, se não, né? E aí, Cláudia, é uma pergunta que eu sei que ela pode exigir uma resposta razoavelmente complexa, mas qual é efetivamente o benefício, para a gente deixar bem aí, essa é a nova estrutura aí, já com, né, se puder explicar os benefícios que tem com essa nova estrutura da malha salarial para nós. Eu expliquei assim um pouco meio adigerado, mas sei que pode ter aí mais coisas aí para a gente. Perfeito, Felipe. Cláudia, desculpa, só antes de você responder, desculpa eu só te atrapalhar, é só para fazer uma colocação aqui para o pessoal, que é o seguinte, gente, daqui a pouco vai acabar a apresentação e estava previsto para que a gente fosse até as 2 com essa primeira parte, mas a gente atrasou até as 3, desculpa. Só como a gente atrasou 10 minutinhos, eu queria ver se é possível a gente estender, né, mais 10 minutos aí a partir da Cláudia, se a gente consegue estender mais 10 minutos para que a gente consiga tirar a dúvida do chat. E eu queria também aproveitar a dúvida do Felipe para trazer também já uma dúvida do pessoal que colocou aqui no chat. Não foi a primeira delas, mas eu acho que tem tudo a ver, que é a dúvida da Mayra, que ela fala assim, eu tenho uma dúvida com relação à progressão por capacitação, né, que fala que hoje a gente pode solicitar a cada 18 meses, então a cada 18 meses a gente vai progredindo, né, naquele nível 1, 2, 3 e 4, e agora passará a ser a cada 5 anos, e ela não entendeu muito bem o que é o ganho nesse caso. E aí, se puder também explicar como que funciona essa progressão, porque essa parte dos 4 níveis, e como você acelera a carreira, talvez não seja tão claro. Você poderia responder junto? Perfeito, com certeza, com certeza. Antes de tudo, o que é que eu acho interessante a gente trazer aqui, né? Aqui, o posicionamento na nova matriz, né, aqui a gente tem a nossa matriz atual, em que a gente se desenvolve verticalmente, né, pelo mérito, a cada 1 ano e meio, e horizontalmente por capacitação, a cada 1 ano e meio também, né? Então, a cada 1 ano e meio, a gente pode pular um padrão e ir descendo na escadinha, até chegar no 416, que é o teto da carreira. 400, né? Porque você fez 3 capacitações e chegou no 400, já que a gente já entra no 1, e você ter andado 16 padrões pelo tempo. Para chegar no 416, caso você faça todas as suas progressões bem certinhas o quanto antes, atualmente você leva 22 anos e meio, né? Então, 22 anos e meio para chegar no teto da carreira, para receber a melhor remuneração que você pode. E é importante a gente trazer esse diálogo agora com essa pergunta, que é o quê? Atualmente, 75% dos servidores em atividade no PCCTAI não tem paridade, não tem integralidade e se aposentam pelo menos pela média das contribuições. Então, quanto mais tempo você passar recebendo o valor máximo remuneratório que você tiver na sua tabela salarial, melhor, né? Você aumenta as suas médias e você vai ganhar melhor na sua aposentadoria. O
quem não tem paridade e integralidade não recebe o último salário, né, que você recebia quando você estava em atividade. Então, atualmente, se um servidor com paridade ganha seus 15 mil reais, né, somando o vencimento básico, IQ e todas as rubricas que vão para a aposentadoria. Se ele ganha 15 mil reais, ele vai ganhar 15 mil reais na sua aposentadoria, né? Claro que você perde o vale alimentação, mas eu estou contando só a remuneração que vai para a aposentadoria. E a gente a gente não recebe o último salário que a gente recebia em atividade agora, o pessoal de 2003 para cá, que entrou no serviço público de 2003 para cá. Você recebe uma média de todos os salários que você recebeu durante sua vida. Então, se você iniciou ganhando 2 mil reais, aqueles 2 mil reais vai contar na sua média, abaixando o valor dela. Então, se você passa mais tempo recebendo um valor maior, né, você tem uma média aumentada e você recebe melhor na sua aposentadoria. Claro que ainda assim a gente tem uma desvantagem e a gente tem pelo menos 14% do salário diminuído, né? Quem entrou depois de 2003 obrigatoriamente vai ter pelo menos 14% do salário diminuído quando se aposentar. E isso faz muita falta na aposentadoria, que é uma época que você tem muito gasto com remédio, às vezes você gasta com saúde, o plano de saúde fica muito caro, às vezes você é arreio da família inteira, você paga uma escola de um filho, de um neto, né? Então, a aposentadoria, e depois de você contribuir por 40 anos para o serviço daquela universidade, daquele instituto, você ser mal remunerado é cruel, né? Então, a gente está submetido a regimes de previdências que são cruéis. E é por isso que a gente tem que a gente tem que pensar de forma inteligente para que a gente possa compensar um pouquinho as perdas que a gente vai ter quando a gente for se aposentar. Isso no caso de quem não tem paridade e integralidade, que é o meu caso, eu entrei em 2017. Então, chegar mais rápido ao teto é vantagem para a gente que não tem paridade e integralidade. É vantagem. Querendo ou não, você vai receber menos se você demorar muito para chegar no teto. E, atualmente, a gente leva 22 anos e meio para chegar no teto. A gente é uma das carreiras que demora mais tempo para chegar no teto, né? Em média, outras carreiras levam 13, 15 anos. A gente estava levando 22 anos e meio. Com a diminuição do nosso interstício, né, que é o que a gente vê, que é o que foi aceito pelo governo já, para a gente ir do padrão 1 para o padrão 2, vai ser somente 1 ano. Do padrão 2 para o padrão 3, em somente 1 ano a gente vai conseguir fazer isso. Assim, a gente vai chegar no teto até em 18 anos. Então, diminuiu já de 22,5 para 18. Com a aceleração que a gente bateu o pé para manter na nossa categoria, a ferramenta da capacitação através da aceleração, a gente consegue diminuir de 18 para 15. Certo? Então, mesmo as acelerações ocorrendo de 5 em 5 anos, que a gente não tem acordo com isso, a gente vai defender que seja 4 anos ou 3, né? Mas o governo está bem difícil nessa negociação, a gente vai vai defender um tempo menor para que a gente possa acelerar, né? De 4, 3 anos. O governo está batendo na tecla dos 5 anos. Mesmo que seja 5 anos, a gente vai conseguir chegar no teto com 15 anos de carreira, certo? Então, ainda assim é vantagem em relação ao que a gente tem atualmente, que demora 22 anos e meio, né? Então, dessa forma, a gente garante que o servidor vai permanecer interessado em se capacitar, em fazer cursos de capacitação, de melhoria, do seu fazer, né? A gente permanece com o servidor incentivado e a gente melhora o tempo para a gente chegar no teto, certo? E como é que vai ser feito o posicionamento? O posicionamento da nossa carreira vai ser feito direto, da tabela atual para o padrão correspondente, de forma direta e linear. Então, por exemplo, não seremos posicionados pelo tempo, né? Se você está lá pela metade da tabela, você não vai ser posicionado no 1, não. Você vai ser posicionado de forma equivalente no padrão correspondente que você está atualmente. Então, por exemplo, eu fiz todas as minhas capacitações, eu já estou no 400, e eu estou na universidade há 7 anos, então eu estou no 406, certo? Meu padrão atual é 406. Todo mundo que está no 406 vai posicionar direto no 9, certo? Vai ser direto no 9. Então, eu vou ficar lá pela metade da tabela, que é onde eu estou atualmente. Estou atualmente na metade da tabela. Felipe, qual o teu nível agora? Felipe, saiu? Preciso de alguém que dê um exemplo aqui. Eu estou no começo da carreira, agora eu saí do período probatório, então eu estou no 33, indo para o 34. Ah, que fofo. 303, né? Isso.
Pronto, você está bem aqui, ó, 303. Você vai ser posicionado no 5, certo? Então, você vê que é equivalente, é direto o posicionamento, não é por tempo, certo? Então, você vai permanecer mais ou menos na altura que você já estava na tabela. E por que que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente manteve os 19 padrões remuneratórios da carreira, né? A gente tem atualmente 16 verticais e 3 horizontais. Então, você tem 19 no total. A gente manteve os 19. Quem está no 416, e somente quem está no 416, vai para o 19, certo? Direto. Senão, você vai progredindo de ano em ano até chegar lá, ou acelerando. Eu não sei se eu tirei as dúvidas. Era mais ou menos isso? Acho que tirou sim, na verdade a explicação eu acho que acabou até ajudando com algumas outras dúvidas, mas ainda tem mais coisa para perguntar. Eu sei. O que acontece? Eu acredito que a explicação que você está dando já explica um pouco o, a pergunta que o William Gust fez no começo, né? Não, desculpa, que o William Gust não. Que o Raul fez, perguntando se quem completasse um ano de universidade nessa proposta, você já pegaria o primeiro step? Eu entendi que sim, né? Se eu estiver errado, você me avisa, qualquer coisa. E, e também uma outra pessoa, o André Ricardo, perguntou se com essa reposicionamento, né, se quem mudando de 18 para 12 meses, se as pessoas elas seriam reposicionadas já automaticamente e também novamente pela sua explicação, eu entendi que sim. Mas a Priscila Rezende fez uma pergunta, eu vou ler aqui a pergunta dela, acho que ficou uma dúvida. A progressão por capacitação, níveis 1 a 4, vai ser de um em um ano ou mudou para 5 anos? Isso ficou uma dúvida, ela ainda continua com essas dúvidas. E o que são esses 5 anos para acelerar a capacitação? Essa também foi uma questão que ficou aí. E para chegar no 4 hoje, seriam 6 anos para mudar para. Desculpa. Observação. Sou D1, D101, porque para chegar no 4 hoje seriam 6 anos. Vai mudar para 3 anos, certo? Um mais um. Tá no chat também, se eu quiser ler aqui, está um pouco confuso aqui. Como já entra no 1, posso chegar no 400 e alguma coisa em 3 anos? E alguma coisa em 3 anos? Tem essa dúvida dela, se você quiser reler, tá no chat também. Mas eu acho que isso também entra em conjunto com uma pergunta da Érica, que eu acho que também dá para juntar e já fazer uma mesma resposta, que é quem fez todas as captações, ou seja, está no nível 4 da carreira, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que seria o meu, por exemplo. Eu estou no 410, né? Estou no nível 410. Aí aqui eu iria, então, automaticamente para o nível 13 da carreira. E aí a pergunta que fica eu poderia, ou quem já está vendo todas as prestações, poderia pleitear aí mais uma aceleração, já que eu estou nessa linearizada, ou não? Eu não posso mais acelerar, já que eu já estava no nível 4. Acho que é um questionamento interessante também da Érica, e que eu entendi que vai de encontro com a pergunta da Priscila, né, sobre o que seriam de fato esses 5 anos e como isso impacta o avanço de quem está aí no começo da carreira. Então, Joseph, eu entendi a pergunta da Priscila. A pergunta da Priscila, ela está preocupada com o quê? Como chegar no padrão 400, que é com capacitação. Só que o que a gente tem que visualizar? A gente tem que vislumbrar que não vai existir mais essa andadinha horizontal na nossa tabela, certo? Então, aqui a gente se desenvolve verticalmente e horizontalmente a cada ano, a cada um ano e meio, a cada 18 meses. Na nova matriz, é tudo verticalizado. Então, você não vai ter que andar mais horizontalmente. De fato, se você não quiser se capacitar, ainda assim você chega no teto da carreira. Aqui, na matriz atual, quem não se capacita chega no máximo no 116. A gente tem diversos servidores aposentados no padrão 116. Eles deixaram de ganhar 3 padrões de remunerações a mais porque não se capacitaram.
Com a matriz verticalizada, você não tem mais esse problema. Se você não se capacitar de forma nenhuma, você ainda assim chega no teto pelo tempo. Você tem essa opção de chegar pelo tempo. Se você se capacitou e você já está no padrão 400, você desceu a escadinha. E o seu posicionamento vai ser feito considerando as capacitações que você já fez. Massa. Beleza. Então, nada vai ser perdido. Por exemplo, eu estou no 406, eu vou para o 9. Se eu não tivesse me capacitado em nada, eu estaria no 106, eu iria para o 6, certo? Então, mas como eu me capacitei, eu vou para o 9, entendeu? Então, todo o esforço que você fez para desenvolver na sua carreira vai ser considerado, porque o posicionamento é direto, tá? Então, não vai mais haver, eu estou no 100 e vou para o 400. Não, você vai andar verticalmente somente na carreira, você não vai mais andar para os lados. A vantagem exclusiva da tabela é o quê? O interstício de 1 ano agora. Você atualmente chega no padrão 1, certo? Em 5 anos, você está no padrão 5, você está no padrão 6, né? Porque você entra no 1. Então, com 5 anos, você está no padrão 6. Com 5 anos, você pode acelerar. Então, você vai para o padrão 8, certo? Então, com 5 anos de carreira, que é aquele grupo da galera que mais sai da categoria, né, que tem aquele gráfico de evasão, mais acentuado dentro dos 5 primeiros anos. Com 5 anos de carreira, você já vai direto para o 8, certo? Então, você já está quase na metade da tabela com 5 anos somente. Então, esse processo de aceleração e o interstício de 1 ano, somados, certo? Somados os dois, é de um grande valor para o desenvolvimento, principalmente do servidor que entrou depois de 2003 na carreira. Você não tem prejuízo nenhum em relação à estrutura atual, remuneratória, certo? E a outra pergunta era sobre... A outra pergunta era se, uma vez que eu já reposicionado, se eu poderia pleitear a aceleração. Porque tem até duas perguntas semelhantes, né? Porque, inclusive, teve uma pergunta que perguntou, olha, eu estou aqui há 10 anos, então eu acumulei 2. Eu poderia pleitear essas 2 acelerações? Pronto, o que acontece? E a outra é sobre quem já está acelerado, se pode pleitear novamente. Pronto, então, a aceleração é a cada 5 anos. Se você está com 5 anos, desde a sua última aceleração, você pode acelerar, né? Agora, essa questão do servidor que já fez todas as capacitações, pode acelerar ou não? Isso daí ainda tem um embate dentro do MEC, né? A gente defende que sim. Então, por exemplo, eu estou no 406, eu vou para o 9. Daqui a 5 anos, 1, 2, 3, 4, 5, se eu estiver no 14, eu posso acelerar de novo? A gente está batendo na tecla para que sim, né? Aí, nisso, eu teria feito as minhas 3 capacitações no PCCTAI antigo e ainda assim eu conseguiria acelerar. Mas a gente não sabe se o governo tem acordo com isso. A gente está tentando bater na tecla para que o limitante, né, da aceleração seja somente o tempo, não o que eu fiz antes na carreira antiga, né? Então, esse ponto específico, eu não posso dizer que você vai conseguir acelerar se você já tiver as 4 capacitações ou não. A gente ainda está batendo. Oi, gente, acho que a Cláudia caiu. Vou ir dando continuidade, depois se ela voltar, vamos ver se ela voltou, não, tá travado, né? Depois se ela voltar, eu abro novamente para ela. A Cláudia me falou que acabou a energia na casa dela. Sem problema. Você quer fazer algum complemento? Bom, não, tem umas porque senão eu já vou até... Né? Gente, desculpa. Ela voltou fazendo o celular. Olha aí. Desculpa, caiu energia aqui em casa, somente. Mas eu estava no fim da apresentação. Isso, quer falar? Pode continuar, minha querida. Acho que, gente... Perdão, gente. Uma coisa que nunca acontece. Eu juro para vocês, nunca aconteceu antes. Aí é isso. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha terminado. Eu acho que eu tinha concluído o pensamento, né? Que é justamente esse processo do desenvolvimento. Você consegue
A gente ainda está em discussão para saber se quem já fez todas as capacitações ainda poderia ser contemplado com aceleração. A gente está lutando para que sim, né? Então, tudo é uma luta, né? Nada veio de graça, tudo veio com muita dificuldade, tudo veio como resultado da nossa greve, da nossa força, da nossa greve fortíssima e das movimentações nas bases, né? Então, a gente continua aí colocando essa pressão forte nessas próximas negociações que vão se iniciar agora com os GTs dentro do MEC, né? Então, era mais ou menos isso. Tá. E aí, só para finalizar, tem uma. Eu vou. Porque eu sei que tem perguntas que talvez ainda não foram respondidas, mas, gente, a gente está prevendo que tem uma discussão aqui entre a gente enquanto servidor, e tanto a Cláudia quanto o Felipe têm outros compromissos. Eu vou fazer a última pergunta aqui, depois a gente continua esse debate aqui entre a gente, e também vai ter gente que. Tem outras pessoas além dos dois que também estão bem apropriados da pauta e talvez consigam estar respondendo durante o nosso debate. Então, inclusive, a gente está com mais de 70 pessoas aqui na atividade. Pedir para quando a Cláudia e o Felipe se despedirem, para que vocês não saiam, porque a ideia é que a gente continue agora, a gente abrindo o microfone para todo mundo, para a gente poder, obviamente que não para todo mundo ao mesmo tempo, mas para que a gente vá conversando entre si aqui dentro da UFABC. A última pergunta é ainda sobre essa questão, mas é sobre da Priscila, né? Mas é sobre a diferença que acaba tendo para quem entrou agora, para quem está mais novo na carreira, de quem está já há mais tempo dentro da carreira, que olha, antigamente, então, eu podia pedir o primeiro step a cada 18 meses, né? A cada 18 meses você vai pedindo essa aceleração, né? Lateralizada, e a partir de agora vai ser só a cada 5 anos. Aí ela falou, isso não fica diferente meio que para quem entrou agora? Ou não ficaria ruim, como que ela coloca, isso não ferraria quem entrou agora? Então, é uma diferença que ela está apontando aí para quem é mais novo na carreira. Aí, só uma pergunta se de fato então, a aceleração, embora a gente vai ter um interstício menor, né, não é bem interstício, mas o step a gente vai avançar a cada 1 ano, né, a partir de agora, mas aí a progressão, como você disse, então ficaria a cada 5 anos, e vocês gostariam de estar pleiteando uma data menor, é isso? Vocês estão me escutando? Estamos sim, perfeitamente. Pronto. Então, a pergunta é se o pessoal que entrou agora vai ser prejudicado com o tempo, né? Sim, na verdade, com relação só à aceleração, porque tem a questão de 1 ano em 1 ano, né, para a gente pegar o step, mas se o fato de que antes a gente poderia pedir para mudar de nível a cada 18 meses, e agora pulou para 5 anos, se é isso de fato, porque ela achou que ficou confusa, que ficou confuso. Quem ingressou agora, Cláudia, desculpa, tá picotando um pouco. mas então, eu vou parar de projetar, então. Voltou. Não, Então, voltou, fica tranquila, voltou. pronto, você vai me Tranquilo. avisando, que eu acho que a minha internet está meio instável. Eu vou desligar a minha câmera. Quem entrou agora, é importante a gente deixar isso bem claro. Quem está entrando, quem está no padrão 101, vai chegar no teto mais rápido, proporcionalmente com quem já vem na carreira, né? Atualmente, a gente leva 22 anos e meio. Quem entrou a partir da reestruturação chega no teto pelo menos em 18 anos. Então, o pessoal que está recém-ingresso vai chegar no teto mais rapidamente, vai ter suas médias aumentadas proporcionalmente, né? Quem está no meio da carreira, quem está no final, vai acabar que teve, né, seu interstício de 18 meses por vários padrões. Então, por exemplo, eu que já andei metade da carreira, quando eu vou somar tudo no final, eu não vou chegar no teto com 18 anos, mas eu vou chegar com menos do que os 22,5 agora, entendeu? Porque você vai estar migrando a partir de agora de forma mais acelerada. A capacitação, ela implementada em 5 anos, ainda assim é vantagem. A gente vai defender que o interstício seja menor. A gente não tem interesse na capacitação de 5 anos, a gente quer menos, né? Só que ainda assim, quando ela é somada com a nova estrutura, com a nova tabela, com o novo desenvolvimento e o interstício de 12 meses, é muita vantagem. Então, é complementar. Todas as vitórias se complementam.
Então, desenvolvimento agora em 12 meses, a possibilidade de chegar no teto, mesmo que eu não me capacite, é vantagem. A aceleração por capacitação, mesmo com 5 anos, é vantagem, porque são parâmetros que se somam, certo? Você não vai mais estar andando horizontalmente. Todos os seus passos agora são verticais. Não importa se é por mérito, não importa se é por aceleração. Você vai estar sempre andando na mesma direção. Atualmente, a gente tem as 4 progressões horizontais que você só faz se você se capacitar, certo? Então, verticalmente é pelo mérito, horizontalmente é por capacitação. Se eu não me capacitar, eu não ando nesses 4x2 horizontais. Eu não passo do 1 para o 400. Por isso que eu disse que tem muito aposentado no 116. Tem gente que trabalhou na construção do PCC-TAI que está no padrão 216, que está se aposentando no 216. Gente que construiu essa tabela dessa forma. Entendeu? Assim como tem milhares no 116. Por quê? Porque não se capacitaram, não andaram horizontalmente. Então, a gente não tem essa exclusividade da progressão na nossa tabela verticalizada. Então, por exemplo, se você tem a sua progressão pelo mérito, você passa para o padrão seguinte, verticalmente. Se você acelera por capacitação, você passa para o padrão seguinte, verticalmente, sem problema nenhum. É sempre a mesma direção que você está andando. As duas formas de desenvolvimento andam juntas no mesmo sentido. E por isso que elas são tão vantajosas em relação à nossa matriz atual, certo? Então, você não... Ah, não, eu só vou conseguir chegar no 400 exclusivamente se eu me capacitar. A gente não tem mais isso na matriz moderna, certo? A gente tem a possibilidade de andar verticalmente, tanto por mérito quanto por capacitação. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Cláudio. Eu sei que eu falei que essa é a última pergunta, mas eu não quero ser injusto com a pessoa que fez a primeira pergunta no chat e eu ainda não vi ela, que era só se não tem nenhuma chance de conseguir, nem que seja 2% em 2026 ou 2025, ele fala especificamente 2026, mas se, o que vocês acham, se é possível ou não a gente conseguir, eu vou até ampliar um pouco mais, algo a mais dentro dessa mesa de negociação, aí a visão de vocês, e aí finalizando, vocês podem se despedir, fazer um fechamento, para mim começar aqui com o pessoal a partir da discussão mesmo. Perfeito. Felipe, eu começo? Pronto, gente. Então, antes de tudo, eu quero dizer que a nossa greve foi extremamente valiosa. Essa greve, se a gente não tivesse feito ela, se a gente não tivesse feito uma luta tão bonita, tão longa, tão exaustiva, a gente não tinha conseguido nada. Nada. A gente sabe como a gente é invisibilizado, a gente sabe como nossa categoria é deixada para trás, tanto em questões políticas, quanto em questões econômicas, e essa greve reverteu esse quadro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. A gente virou referência de luta dentro da categoria do Executivo Federal. E as vitórias que a gente conseguiu no sentido de modernizar a nossa carreira, que foi fruto de discussão e gasto de energia dentro da nossa categoria, né, e de doação da nossa categoria para construir tudo que a gente construiu, isso é muito valoroso mesmo. Então, tivemos vitórias na reestruturação, no esqueleto da nossa carreira, no esqueleto da nossa matriz modernizado, tivemos vitórias nas recomposições orçamentárias, né? Atualmente, o nosso piso é 15.500, se eu não me engano, ele iria para 18.800, não é o suficiente ainda para equiparar, e eu vou martelar esse prego até o fim, porque o nosso mote, desde o início, sempre foi equiparação com carreiras semelhantes, certo? E por isso eu acho que a gente ainda tem algum fôlego para trabalhar nos nossos recursos orçamentários. O Feijó disse que essa era a proposta final, mas não deu ultimato. Então, se ele não deu ultimato, eu ainda acredito que a gente tem um fôlego final para exigir duas coisas principais. A primeira, um pouquinho mais de recurso orçamentário para trabalhar o nosso STEP. Eu acho que conseguimos trabalhar o nosso STEP, ou o nosso índice, ou a nossa correlação. Conseguimos. E a segunda, para que esses GTs que vão ser implementados ao MEC gerem frutos, né? Para que não sejam GTs que vão enrolar a categoria somente para assinar um acordo. Então, eu acho que é importantíssimo a gente se manter mobilizado até a assinatura
do nosso acordo, que eu acredito que está muito próximo. Então, para isso, em Brasília, o Felipe está acompanhando, está fazendo um trabalho excepcional em Brasília. Para isso, a gente tem a nossa categoria infernizando o parlamentar dia e noite, gente. A gente inferniza. Uma chancezinha que a gente tem de conversar com eles no corredor do Senado, da Câmara, a gente para e conversa, e às vezes a gente consegue marcar uma reunião, e às vezes eles prometem conversar com alguém importante, ou eles prometem o secretário dar atenção a gente, e é isso que a gente vem continuando a fazer até a nossa greve encerrar. A gente não vai parar de trabalhar com o nosso Comando Nacional em Brasília, a gente não vai parar de trabalhar nos atos das nossas bases, e é importante a gente reacender essa chama um pouco mais para que a gente consiga assinar um acordo que nos gerem frutos de fato, né? A gente tem muitos pontos que viriam nesse acordo, né? A gente acompanhou hoje no início da reunião as diferentes pautas que o governo disse que o MGI tinha acordo e que ia encaminhar para o MEC, mas, né, ficou ainda tudo meio que no ar. Então, é importante, nessa semana, a gente conseguir essa reunião com o MEC, a gente esclarecer o que é possível e o que não é possível, e a gente começar continuar com a nossa pressão, tanto pela pauta remuneratória, que eu acredito que é possível tirar um pouquinho mais ainda, quanto pela pauta democrática e pautas não orçamentárias. Então, com isso, eu queria concluir a minha fala. Eu agradeço demais a participação aqui e o convite. Eu me sinto sempre muito honrada em conversar com uma galera boa da UFABC. E eu me coloco à disposição novamente para o que precisar, gente. É isso. Vamos permanecer, vamos dar um gásinho final, que a gente está quase lá. Estou muito orgulhosa da nossa greve, estou muito orgulhosa de tudo que a gente conseguiu até agora. Foi extremamente relevante, todas as nossas movimentações. E agora a gente não é mais invisível, isso eu não tenho dúvidas. E a nossa categoria pós-greve se inseriu no sindicato. Né? A minha geração, eu posso dizer com tranquilidade, não era inserida. E no pós-greve, lá no Ceará, meu povo, é todo mundo agora querendo saber, querendo se apropriar, dando opinião, e isso é excelente. Então, muito obrigada, viu, gente? Vou passar aqui para o Felipe. Eu também agradeço, acho que foi muito elucidativo. Importante a gente, principalmente, ter estabelecido essa diferenciação do que é progressão por mérito e do que é a progressão por capacitação, e como que isso vai estar no novo desenho da nova carreira, da nova malha salarial, que é essa tabela que está aí apresentada, a malha salarial. Isso vai ser muito importante para que a gente possa ter a apropriação de como que vai ser esse novo processo, a transição, e todos os elementos que a gente precisa regulamentar, a gente vai ter que colocar isso tudo para que o governo especifique no termo de acordo, né? Então, pessoal, a gente vai hoje, daqui a pouco, né, já está começando a reunião do Comando Nacional de Greve, onde a gente vai ter uma apreciação do ponto de vista nacional de tudo isso daqui que a Cláudia acabou de apresentar, né, Cláudia? A gente teve o privilégio de já ter a apresentação da análise, privilégio de primeira mão da análise da CNSC sobre a proposta que veio aí na mesa de negociação. Então, a gente teve aqui um privilégio mesmo. Ó, o documento está aí prontinho, já para a gente ter essa apreciação, que será o documento que vai ser mandado aí para todo mundo na próxima Assembleia, para a gente poder avaliar. Provavelmente terá que ser na próxima semana, né? Porque aqui no CNG os debates se estendem por 2 dias inteiros, então vamos ter paciência para consultar as orientações certinhas, mais unificadas, mas se a gente ficar com isso daqui na mente, vai ser muito importante para a gente poder ir com bastante apropriação na votação da Assembleia para esse nosso último sprint da greve, e para a gente poder decidir se a gente encerra ou se não a greve, mas seguir aí considerando essas conquistas que nós tivemos para a reestruturação da carreira, e agora temos também os itens da pauta não salarial, que serão muito importantes também e constarem no termo de acordo com o governo federal. Então, eu quero também aqui agradecer muito a Cláudia mais uma vez, né? Já é a segunda atividade que você faz conosco, o Joseph e Michele, que organizaram essa atividade, que também me convidaram, muito obrigado. E falar para todo mundo que não se preocupem, que estará no YouTube do sindicato, tão logo essa gravação aqui já esteja disponível para a gente fazer o upload lá no canal do Sintuf ABC. Obrigado, pessoal. Boa tarde.
Então, tchau, tchau, Felipe. Tchau, Cláudia. Gente, então aqui, olha,